Muito bom dia, bem-vindos à série Conhecendo a Filosofia Espírita, momento em que direcionamos as nossas reflexões à obra O Livro dos Espíritos, questões a questões. Estamos desmembrando tópicos principais para o nosso crescimento. Nós estamos na parte primeira, falando ainda das causas primárias, agora iniciando o capítulo 4 do Princípio Vital, que vai falar sobre os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Começamos então pelo item seres orgânicos e inorgânicos. A questão é a 60, Antes, acerca de seres orgânicos e inorgânicos, o nosso grande Allan Kardec faz algumas considerações, as quais eu compartilho com os senhores nesse momento. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Já os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Bom, a questão número 60 diz o seguinte: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? A resposta dos espíritos: sim. A lei de atração é a mesma para todos. Bora para as nossas reflexões de hoje? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre a divisão, dos seres, ou melhor dizendo, as divisões dos seres, que são inumeráveis no reino da Terra. Contudo, eles se encontram existindo com a mesma força espiritual de Deus. As divisões do reino são escalas, onde cabe cada um existir e viver o modo que a sua constituição comportar, pelo despertar de valores existentes na gradatividade das eras. Logo, os seres a que chamamos inorgânicos, como classificamos há alguns minutos atrás, estão se preparando no seio do tempo para alcançarem organismos compatíveis com as suas necessidades para poder viver melhor. Todos os seres da Terra, todos os animais e mesmo as plantas começaram há milhões de anos como sendo unicelulares para depois serem transformados em formas variadas pelas mãos invisíveis dos benfeitores da eternidade, espíritos angélicos que se ocupam com o despertamento dos dons que dormem nos animais, nos homens e na natureza. Classifica-se na Terra, por seres inorgânicos, aqueles que não têm movimento próprio, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Assim nos diz o Livro dos Espíritos. Entretanto, esses seres têm uma grande atividade interna. A vida em seu interior é de sobremaneira grandiosa, dirigida igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer todas as criações de Deus. O espírito passa então por uma fileira interminável para alcançar a razão, atributo que veio se transformando nesta viagem por leis que ativam e regulam as qualidades da alma. Os seres que têm movimento próprio se encontram em uma escala mais elevada de vida. A árvore está em estado de sonho, com o seu psiquismo em fase de formação, já com certas sensibilidades que retratam algumas emoções. Os animais tanto mostram os movimentos internos dos seus órgãos, como os externos, e o próprio instinto se consagra em uma escala maior do que nas árvores. Bom, os homens já mostram as claridades evolutivas como criaturas superiores, porque são dotados de razão. Nesses, a inteligência se manifesta pela força da evolução,
Se esse é bem o termo, né, que põe a pensar todos os sábios do mundo, principalmente os materialistas, que sempre perguntam no silêncio dos laboratórios: de onde vem a inteligência? Somente a presença do Espírito no corpo pode responder. Verdade é que eles ainda não acreditam. Mesmo vendo e tocando, negam por imaturidade espiritual. Deus não faz nada escondido. Nós é que não temos qualidades suficientes para assimilar as verdades estabelecidas pelas leis do Criador. Porém, a maturidade nos confere os meios de descobrir segredos que, escondidos desde o princípio, nas dobras do próprio tempo, de acordo com as nossas necessidades. Não devemos nos afligir com verdades que ainda não suportamos. Tudo vem ao seu tempo, por aquiescência daquele que nos criou, a todos, por toda a sabedoria, parte de Deus. Todo o amor está nele, que é a fonte. Toda a vida promana de seu seio. Logo, os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza, nem se afastar de nenhuma das raças suas irmãs. Tudo que existe na terra é criação daquele que sabe mais do que todos nós e que nos empresta meios invisíveis para que possamos viver em paz. Enquanto vigorarem o egoísmo, o orgulho nos caminhos humanos, a miséria não se afastará da terra e os mais miseráveis são os usurpadores dos bens que não lhes pertencem. E foi por essa necessidade de melhorar os sentimentos dos povos que Deus enviou seu Filho do coração para nos ensinar a viver, para nos trazer os valores e nos moldarmos, que a harmonia pudesse dominar todo o ambiente da casa terrena. Queremos dizer a todos nesse momento que possam nos assistir, nos acompanhar, que a vida existe em tudo que foi criado por Deus, no grau que a forma certamente atingiu. Estas foram as nossas considerações de hoje. Aproveito para desejar uma excelente semana, um dia abençoado para todos, que possamos nos encontrar na próxima semana com mais um episódio da série Conhecendo a Filosofia Espírita, através da interpretação do Livro dos Espíritos com a questão 61. Grande abraço a todos, até lá!